Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, eu me chamo Fabiano Gomes Quixaba, sou mestrando Saúde Materna e Infantil, tenho como orientadora a professora Patrícia Pasquale Dotto, da Universidade Franciscana. O nosso tema de hoje são os desafios da enfermagem frente aos cuidados de saúde materna e infantil indígena em aldeias guajajaras, aqui no Maranhão, na cidade de Buriticupu. Nós escolhemos como roteiro para a nossa apresentação uma introdução como contexto da saúde indígena no Brasil, da etnia Guajajara. O objetivo é o foco e o propósito de pesquisa em campo. Nós temos como justificativa motivações que orientam o estudo, uma metodologia que aborda qualitativamente e os procedimentos adotados, um estudo de pesquisação e, como resultados e discussões, os achados preliminares e reflexões críticas, porque é um estudo ainda em andamento, né? Bom, a nossa introdução, nós procuramos uma contextualização em que os povos indígenas brasileiros, eles enfrentam condições de saúde marcadas por vulnerabilidades históricas, geográficas e socioeconômicas. A etnia Guajajara, por exemplo, é uma das mais populosas do Brasil. Habita aldeias no estado do Maranhão, incluindo o município de Buriticupu, é o município onde eu moro atualmente, onde a cobertura de serviços de saúde ainda se mostra insuficiente para atender às necessidades do público materno infantil. A atenção primária à saúde, embora seja a principal porta de entrada ao sistema, ela apresenta lacunas significativas no atendimento a mulheres grávidas, puérperas e crianças menores de 5 anos nessas comunidades. Então, compreender esse cenário é fundamental para propor estratégias de cuidado que respeitem a cultura e que possam promover a saúde de forma integral desses grupos. Nós buscamos como objetivos, o objetivo geral é destacar e analisar os desafios da enfermagem frente aos cuidados de saúde materna e infantil indígena no território da etnia Guajajara, identificando barreiras assistenciais e oportunidades de melhoria na qualidade do cuidado prestado. Alguns objetivos específicos que a gente buscou é, principalmente, identificar as principais barreiras ao acesso e adesão aos cuidados de saúde convencionais, compreender também o papel das práticas tradicionais indígenas no contexto terapêutico Guajajara, porque também não basta apenas chegar com o nosso conhecimento e não levar em consideração essas práticas tradicionais indígenas. Outro objetivo específico é analisar a atuação da equipe multiprofissional de saúde nas aldeias, porque essas aldeias elas constam com equipes multiprofissionais atuando nessas aldeias frente a esses cuidados e propor reflexões para articulação entre esses saberes técnicos e os saberes indígenas, para que a gente possa, de um modo geral, fazer com que a gente promova um cuidado integral a esse grupo populacional. Como justificativa, nós temos a constatação de que as ações de saúde voltadas à atenção primária mostram-se insuficientes para contemplar plenamente os cuidados e o bem-estar das mulheres e das crianças indígenas Guajajara, e isso foi o elemento motivador central dessa pesquisa. Então, nós temos lacuna assistencial evidente, que são os indicadores de saúde materna e infantil indígena, que permanecem aquém
dos da população em geral, evidenciando iniquidades persistentes. Aqui a gente percebe, e comparando os cuidados da saúde com a população em geral, bem diferentes, bem aquém com os cuidados prestados à saúde da população indígena. Então, esse objetivo ele é muito importante, porque aqui a gente busca evidenciar e demonstrar essas diferenças. Nós pretendemos também, dentro desses objetivos, uma valorização da diversidade cultural dos povos indígenas, que é a ancestralidade e os saberes tradicionais Guajajara, que demandam uma abordagem de cuidado sensível e respeitosa à identidade étnica. Lógico, quando nós chegamos nesses lugares, nesses grupos, nessa população indígena, nós temos que respeitar esses saberes tradicionais para que a gente possa também ter êxito e que a gente possa ter uma aceitação maior nessa ajuda que a gente pretende levar para esses cuidados. E, obviamente, nós temos aqui um dos objetivos muito importantes, que é a produção científica escassa. Nós temos que estudar esses povos, como é essa assistência a esses povos, para que a gente possa ter embasamento teórico, científico, uma produção com muito maior propriedade, para que a gente conheça realmente essa situação e possa trazer, dentro do nosso estudo, é, informações mais consistentes, porque ainda há uma carência de estudos aprofundados sobre a realidade específica desse território, tornando a pesquisa uma pesquisa pioneira e uma pesquisa urgente. Como metodologia, nós usamos a pesquisa, uma pesquisa de natureza qualitativa, com foco em observações diretas e imersão no acompanhamento das equipes de saúde multiprofissionais nas aldeias Guajajara de Buriticupu. O público-alvo, com certeza, é composto por mulheres indígenas, que são as gestantes, as puérperas e também as demais mulheres, crianças residentes nas aldeias. Todas as etapas foram realizadas com autorização formal dos representantes comunitários e das instâncias estaduais, como o DICEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena, que garante os princípios éticos da pesquisa: aprovação, imersão, acompanhamento e análise. Encontramos muitas barreiras culturais. A medicina tradicional guajajara. Um dos achados mais significativos diz respeito à resistência à medicalização convencional. O povo guajajara possui identidade cultural profundamente enraizada na ancestralidade, utilizando ervas, chás e raízes como recursos terapêuticos primários. Essa prática não representa simplesmente uma alternativa ao tratamento biomédico. Ela é uma herança ancestral de profundo valor simbólico, espiritual e identitário. Então, daí a importância é, dessa integração da medicina tradicional com a medicina ancestral do povo Guajajara. Nós não podemos simplesmente entrar na comunidade Guajajara com os nossos saberes e deixar de lado os saberes da ancestralidade desse povo. Então, a recusa ou a hesitação em aceitar medicamentos convencionais não deve ser interpretada como desinformação, mas como expressão legítima de uma cosmovisão própria que precisa ser compreendida e respeitada pelos profissionais de saúde. Aqui a gente pensa muito em como pode acontecer a atuação da equipe de enfermagem nas aldeias e como ela tem acontecido e vem acontecendo. Nós temos trabalhos que abrangem a vacinação, com campanhas de imunização de crianças e adultos conforme o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, sendo uma das ações mais aceitas pela comunidade. Acompanhamento pré-natal, que é através do monitoramento de gestantes, com avaliação de risco obstétrico, orientações nutricionais e acompanhamento do desenvolvimento fetal.
Nós temos também cuidados com a puérpera, porque o cuidado é um cuidado contínuo. Então, a gente não pode simplesmente limitar esse cuidado. Nós temos que pensar num cuidado contínuo, que vai desde o cuidado com a mulher, e quando ela engravida, quando ela passa pelo processo do trabalho de parto, puerpério, e seguindo esses cuidados com ela e com as crianças. E transferências de emergência. Nos casos de alto risco, pacientes são encaminhadas a unidades de atenção secundária ou terciária em municípios com maior estrutura, porque, infelizmente, nas aldeias e dentro do contexto e nas proximidades, a gente não consegue ainda ter uma assistência que contemple todas as etapas, desde a atenção primária até a atenção terciária. Então, a gente precisa de deslocamento e de caminhamentos para unidades que tenham um suporte maior, que a gente possa cuidar das intercorrências e dos casos de alto risco. Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração são as barreiras geográficas e de acesso. A distância das aldeias em relação aos centros urbanos e a dificuldade de acesso constituem desafios críticos que ampliam as barreiras ao cuidado. Em situações de emergência, o tempo de deslocamento pode ser determinante para o prognóstico de gestantes de risco, crianças menores de 5 anos. No caso das gestantes de risco, complicações obstétricas que exigem atendimento especializado imediato. No caso das crianças menores de 5 anos, como desnutrição grave, infecções e outras condições que demandam suporte hospitalar urgente. Então, aqui, nós pensamos nos casos de urgências, a dificuldade de acesso, essas barreiras geográficas, elas representam um desafio enorme e que nós precisamos pensar de maneira muito racional, com a finalidade de reduzir esse tempo de chegada aos ambientes que acolhem os problemas emergenciais. A articulação de saberes, o caminho para o cuidado integral. Outro ponto muito importante, é, eu penso que essa articulação de saberes, ela, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque aqui representa um respeito enorme com as questões culturais dos povos indígenas e os resultados, eles evidenciam que a construção de vínculo baseada em confiança, respeito e valorização dos saberes indígenas é um elemento central para a efetivação do cuidado materno-infantil nas aldeias guajajaras. A imposição unilateral do modelo biomédico, ela mostra contraponto, contraproducente, digamos assim, peço desculpa aqui, enquanto a integração entre práticas tradicionais e conhecimentos técnicos de saúde abre espaço para uma assistência mais efetiva e mais humanizada. 3 pontos a gente pode especificar aqui: o saber técnico, que são os protocolos clínicos, medicamentos, humanização, referência especializada. Outro ponto é o diálogo intercultural, como escutativa, respeito à cosmovisão indígena e à negociação terapêutica. E, em terceiro ponto, o saber tradicional, ervas medicinais, chás, raízes e práticas ancestrais de cura guajajara. São pontos bem específicos que merecem muita atenção. Uma síntese e a gente aqui pode falar nos próximos passos, que são as nossas considerações finais, pensando em reconhecer essas barreiras, que são as barreiras culturais, geográficas e estruturais, que foram identificadas como determinantes para a efetividade do cuidado, a valorização da ancestralidade, com as práticas tradicionais guaxajara, são legítimas e devem ser incorporadas ao plano do cuidado e não combatidas, porque não vamos ter efetividade se a gente combatê-las. Muito pelo contrário, a gente tem
que engajá-los no cuidado. Fortalecer esse vínculo, que a confiança entre os profissionais e a comunidade é o alicerce para superar essas resistências e ampliar a adesão ao cuidado. E, por fim, avançar na pesquisa, que é um grande interesse e um grande foco nesse estudo, porque os resultados preliminares apontam para a necessidade de aprofundamento teórico e empírico na fase seguinte do mestrado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.